Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, prazeroso, onde a gente dá na nossa navegada no livro de Marcos. Marcos capítulo 12 diz assim: a parábola dos lavradores homicidas. Então ele começou a falar-lhes por parábolas. Aí é Jesus falando. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Chegando o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles o fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo. Eles o feriram na cabeça e o insultaram. E ainda enviou-lhes outro, e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Enviou também a este por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então procuravam prendê-lo, porque entendiam que contra eles proferia esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que, deixando-o, se foram. Mais tarde enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem na alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda. Perguntou-lhes: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher sem filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filho. O terceiro, da mesma forma. Desposaram-na os 7, sem contudo deixarem descendência. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressurgirem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos nos céus. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.
errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas e os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma é de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Enquanto ensinava no templo, Jesus respondeu: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meus amados, Senhor Jesus aqui, através de parábolas, da santa palavra dele, nos mostra e nos afirma que, mais uma vez, cuidado com a hipocrisia. Os fariseus, os escribas, eles todos sabiam tudo segundo a cabecinha deles, mas na verdade não sabiam nada. Pregavam muito bonito, só que não viviam o que pregavam, e o Senhor nos alerta quanto a isso. E aqui também nos fala quanto aos dízimos, as ofertas. Muitas vezes a pessoa acha que por dar muito dinheiro está agradando a Deus. Mas às vezes deu aquele dinheiro todo com o coração magoado, com o coração preocupado se não vai faltar na casa dele. E não é assim. Faça o melhor para Deus. Faça de coração aberto, coração limpo. Deus quer a sua entrega total. Sabe? A sua entrega de corpo e alma e espírito. Quando for ofertar, que é necessário dizimar e ofertar, faça com o coração aberto. Entregue ao Senhor. Amém? Que a sua oferta vai multiplicar. Que seu dízimo vai multiplicar. Mas isso não adianta você fazer preocupado. Fale com Deus, ore, clame ao Senhor e ajude a tua igreja. Tem água, tem luz, tem
telefone muitas vezes, a internet para rodar o culto. Então é necessário ofertar e dizimar, mas faça com o coração aberto e Deus vai te multiplicar. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada por essa palavra que veio ao encontro ao nosso coração, nos mostrando mais uma vez que a nossa entrega tem que ser total a Ti. Nos mostra o caminho, nos mostra a Tua verdade cada dia, mais e mais. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Meu amado e minha amada, se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Eu conto com a tua ajuda. Deus te abençoe.